No caso de hoje, vamos contar a história de uma mulher que tomou um sorvete e acabou morrendo. Hoje vamos falar do caso Patrícia Rosa. Olá pessoal, tudo bom? Como foi o final de ano de vocês? O meu foi ótimo. Eu passei o Natal com minha família e a virada com a família do meu namorado. Foi ótimo. Enfim, vocês viram que eu fiz uma publicação aqui no YouTube sobre os vídeos, né? Então, só para reforçar, eu não vou mais estar postando vídeo 3 vezes por semana, e sim 2. E o horário também mudou para as 7h30. Então, sem mais enrolações, vamos para o caso de hoje. Patrícia Rosa dos Santos tinha 41 anos quando os fatos ocorreram em outubro de 2024. Ela exercia a profissão de enfermeira e já havia trabalhado em diversas instituições de saúde, como o Hospital de Pronto Socorro de Canoas, o Hospital Nossa Senhora das Graças e outros locais no Rio Grande do Sul. Além disso, Patrícia também havia atuado como docente na Escola Profissionalizante Unipaz, em Estreito, também no mesmo estado. Patrícia era descrita como uma pessoa de coração extremamente generoso, conhecida por sua disposição constante em ajudar. Ela desempenhou diversos papéis em sua vida, como filha, mãe, irmã e esposa, e uma profissional altamente comprometida. Patrícia tinha 2 irmãs, uma mais velha e uma mais nova. E as 3 mantinham contato diário por meio de um grupo intitulado As Manas. As irmãs a descreviam como um alicerce de todos, destacando que ela era o ponto de união entre amigos e familiares. Meses antes do crime, foi descoberto que a irmã de Patrícia tinha câncer, e foi ela quem trouxe conforto e apoio durante o período de tratamento, sempre incentivando com palavras de esperança e afirmando que tudo ficaria bem. Patrícia se dedicou a estudar os tratamentos disponíveis e fez questão de acompanhar sua irmã em consultas médicas e exames. Cerca de 4 anos antes desse episódio, Patrícia conheceu André Loster Barbosa, médico socorrista do SAMU, de 48 anos na época. Nas redes sociais, André mantinha um perfil reservado, com algumas postagens disponíveis apenas para seus seguidores no Facebook. Seus conteúdos geralmente abordavam temas sociais, como a relevância da vacinação, a doação de sangue e a proteção dos animais. Em 2016, ele apresentou uma palestra no Hospital Getúlio Vargas sobre os cuidados com pacientes vítimas de queimaduras. Já em 2021, publicou um vídeo alertando sobre os perigos associados às queimaduras. Sua última publicação ocorreu em 2022, um vídeo que destacou o impacto das palavras. Patrícia e André entraram em um relacionamento que se estendeu por mais de 4 anos. Para quem observava o casal à distância, eles aparentavam ser feitos um para o outro, compartilhavam uma dedicação em comum na área da saúde. Contudo, desde o início, os familiares de Patrícia notaram um comportamento peculiar em André. Ele era frio, introspectivo e pouco comunicativo. As irmãs de Patrícia costumavam dizer que ela era extremamente ingênua, com um coração puro, incapaz de suspeitar ou desconfiar de alguém. Essas características fizeram com que Patrícia fosse manipulada durante o relacionamento. André conseguiu convencê-la de que ele era um homem íntegro, e Patrícia nunca percebeu que estava vivendo ao lado de alguém com interesses obscuros. Quando estava com a família, sem a presença do marido, Patrícia era brincalhona, fazia piadas e estava sempre bem-humorada. Entretanto, ao lado de André, ela parecia outra pessoa. Embora não houvesse relatos de violência ou discussões ocasionais entre eles, um episódio específico revelou a verdadeira face de André. Um dos maiores sonhos de Patrícia era a maternidade, e após um ano de relacionamento com André, ela descobriu que estava grávida. Contudo, o que era para ser um momento feliz acabou se transformando em uma experiência traumática, apesar que no futuro tenha dado tudo certo em partes. Em uma noite de 2021, André teria administrado uma medicação que sedou Patrícia. Enquanto ela estava inconsciente, ele tentou interromper a gestação utilizando um dispositivo com uma agulha para atingir o útero. Felizmente, a tentativa não teve sucesso e o bebê do casal nasceu saudável. Embora não exista nenhum registro oficial de ocorrência, o caso foi comprovado por meio de um prontuário médico. Nesse documento, André justificou que Patrícia teria sofrido um sangramento e que ele realizou um procedimento de lavagem uterina enquanto ela estava sedada. No entanto, devido à sua desorganização, ele teria esquecido o dispositivo dentro dela.
A situação foi abafada e os familiares de Patrícia só vieram a tomar conhecimento mais tarde. O filho do casal, Bernardo, nasceu como um menino saudável e cheio de vida. Após o nascimento, André alterou completamente sua conduta, tornando-se um pai dedicado e participativo. Ele fez questão de estar presente em todos os momentos ao lado de Patrícia e do filho. Diante dessa nova fase, Patrícia se afastou do trabalho para se dedicar integralmente a Bernardo. Ela investiu todo seu amor e atenção no filho e passou a ser conhecida na família como uma mãe exemplar. Dias antes da tragédia, tudo parecia dentro da normalidade. Patrícia chegou a comemorar o aniversário de seu pai junto com a família e, na ocasião, comprometeu-se a acompanhar sua irmã em uma consulta oncológica marcada para aquela semana. O último contato de Patrícia com suas irmãs ocorreu na noite de 21 de outubro, durante uma videochamada realizada por volta das 9 horas da noite. Após esse momento, elas não tiveram mais notícia de Patrícia. Na manhã seguinte, uma terça-feira, por volta das 8 horas, André entrou em contato com os familiares de Patrícia, informando sobre o falecimento dela. Surpresos e descrentes, a família moveu-se imediatamente ao apartamento do casal. Lá, André os atendeu de forma extremamente tranquila, apresentando um atestado de óbito do médico do SAMU, alguém de sua relação pessoal. O documento indicava que Patrícia havia sofrido um infarto agudo do miocárdio. A explicação gerou desconfiança imediata entre os pais, já que Patrícia era conhecida por cuidar muito bem da saúde, praticar atividades físicas regulares e não apresentava nenhum histórico de doenças cardíacas. Além disso, sendo enfermeira, ela sabia sobre os sintomas de um ataque cardíaco iminente e teria alertado alguém caso tivesse sentido dor ou desconforto. Os familiares questionaram André sobre o acontecimento e afirmou que antes de falecer, ela havia consumido um pote de sorvete que ainda estava na sala. Contudo, os familiares acharam estranho o fato do corpo dela ter sido encontrado na cama e não no sofá, como sugeriu o relato dele. Outros detalhes que aumentou a suspeita foi o telefone de Patrícia, que André disse não saber onde estava, apesar de tê-lo usado para informar a família sobre a morte. Além disso, ao ser questionado se havia tentado realizar manobras de reanimação ou se ouviu algum som ou movimento vindo de Patrícia durante o suposto infarto, André negou. Desconfiados com as inconsistências, a família decidiu acionar a polícia, que imediatamente iniciou as investigações para esclarecer os fatos. A necropsia realizada no corpo de Patrícia revelou que ela havia sido envenenada com um medicamento de uso restrito. Durante o curso das investigações, foi apurado que na manhã do seu falecimento, André acionou o SAMU por volta das 6h40, embora o óbito tenha ocorrido entre as 2 e 3 da madrugada. Imagens de câmera de segurança também mostraram André demonstrando uma satisfação incomum após a morte de sua esposa, o que aumentou ainda mais as suspeitas. No dia 29 de outubro, André foi detido. Durante a revista em seu veículo, a polícia encontrou uma mochila contendo frascos de medicamentos, materiais para injeção e um objeto manchado de sangue, posteriormente identificado como pertencente a Patrícia. A perícia revelou que André havia administrado uma substância em Patrícia, incluindo um medicamento normalmente utilizado para induzir intubação, que pode levar à parada respiratória, caso não seja seguido por procedimentos específicos. Essas descobertas trouxeram a verdade à tona. A verdade por trás do ocorrido. Apesar das evidências, André permaneceu em silêncio durante os interrogatórios e negou qualquer envolvimento no crime. Os advogados de André afirmaram que ele é inocente e que o falecimento de Patrícia foi uma fatalidade, não um ato criminoso. Contudo, o caso foi tratado como feminicídio, embora as motivações do ato ainda não tenham sido totalmente esclarecidas. Em busca de justiça, os familiares organizaram uma caminhada marcada no início de novembro, com o objetivo de conscientizar a sociedade e exigir respostas. O caso também gerou forte repercussão na comunidade médica, que passou a questionar questões éticas e de segurança no sistema de saúde. Entre as dúvidas levantadas, destacou-se como os medicamentos de uso restrito e controlados poderiam ser desviados sem que houvesse registros ou alertas. As autoridades competentes seguem empenhadas em esclarecer os detalhes do ocorrido e garantem que nenhuma dúvida permanecerá sem resposta. Esses foram os últimos desdobramentos conhecidos até o momento. Assim que tiver novas atualizações, trarei aqui para vocês.
Esse foi o caso de hoje e eu espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.